mesmo. Ele reage aí muito mais às suas emoções do que você imagina. É isso mesmo. E hoje, nesse vídeo, eu quero trazer para você sobre as emoções. Quando nós falamos de emoções, as pessoas acreditam que eu estou falando de uma emoção muito enfática, só uma emoção. Não. Não é sobre um contratempo, sobre uma emoção assim isolada. O que eu estou falando, na verdade, é que seu corpo funciona como se fosse um grande reflexo de tudo que ocorre com você. Mas é claro que é um reflexo mais lentificado, ou seja, não significa que toda e qualquer emoção que você tenha, vamos supor, não é dessa forma que funciona naturalmente. É claro que nós temos alguns exemplos muito interessantes. Existem umas pessoas que têm um grau de reação no seu corpo muito rápido, de acordo com a intensidade do que eles estão sentindo. E essas pessoas são hiperconversoras somáticas. Afinal, o que seria uma pessoa hiperconversora somática? Uma pessoa que converte com muita intensidade, com hiperintensidade, no seu corpo as emoções que tem. Tem uma pessoa que frequentemente ficava muito vermelha. Muito, muito. E isso era algo muito, muito comum. E era quando? Quando ela saía de casa. Isso fazia com que ela vestisse roupas para esconder isso. Só que foi chegando um ponto em que esse vermelhidão, que era localizado aqui do buço, abaixo do pescoço, foi se espalhando para o pescoço e começou a ficar ruborizada com muita facilidade. Antes, ela só utilizava uma roupa mais fechada, para não mostrar essa região do colo, dos seios, que ficava vermelho com muita facilidade. Mas depois ela começou a se isolar das pessoas. Procurou tratamento médico, procurou saber se tinha alguma alergia, fez todo tipo de exame, tratamento e nunca conseguiu entender, nunca conseguiu um diagnóstico preciso para aquilo. Quando ela veio para o consultório, a primeira pergunta que eu fiz foi de 0 a 10, o quanto você é ansiosa? E é claro, a gente precisa explicar o que é ansiedade. Ansiedade é você nunca estar no presente, é você estar sempre preocupado com o futuro. Por que isso ocorre? Porque você tem uma descarga contínua de adrenalina. E a adrenalina é o neurohormônio do medo e do pavor. A adrenalina faz com que você vá para o futuro, imagine o pior cenário possível e traga essa carga emocional para você. Consequentemente, seu corpo vai reagir. Tem algumas pessoas que fazem com que essa conversão seja muito mais intensa e muito mais transparente, que é o caso dessa pessoa. Então perceba, é uma reação do corpo a um problema emocional. E isso não é raro. Agora, não nessa intensidade. Quando ocorre nessa intensidade, aí fica até complicado, porque como é algo muito comum nessa intensidade da pessoa sentir, no caso dessa pessoa, ela começou a ter aí esse grau de vermelhidão toda vez que ela saía de casa. Por que sair de casa? Porque ela começou a ter medo de sair de casa. E por que a pessoa tem medo de sair de casa? Você começa a ter medo de sair de casa por vários problemas. E no caso dela específico, ela tinha uma mãe super protetora. Uma mãe super protetora que, ao proteger em excesso aquela criança, foi dando a mensagem para ela, inconscientemente ou subconscientemente, de que o mundo era um lugar perigoso, onde que ela não era capaz de se proteger do mundo. Enfim, todas as vezes que ela saía para o mundo, ela ficava ansiosa. A adrenalina subia e tinha toda a repercussão do sistema que a adrenalina traz para você, dos sintomas que a adrenalina traz para você. E como ela era, especificamente no caso dela, uma hiperconversora somática, ao trazer isso para o corpo, ela ficava muito vermelha. E como ela era muito branca, mostrava muito mais ainda. O grau de ansiedade foi crescendo o desconforto, porque ela ficava muito incomodada com aquilo, foi crescendo, 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 a ponto de tomar o próprio rosto. Qual a solução do problema desse? É claro que essa pessoa tem essa tendência a transformar as suas emoções, o que está sentindo, em algo visível no corpo, com muita facilidade. Quando isso foi explicado para ela, é explicado que a ansiedade tem tratamento. Essas mensagens que disparam aí o gatilho da ansiedade, que foram embutidas no inconsciente dela, sem nenhuma maldade, claro, essa mãe superprotetora, por exemplo, isso pode ser reestruturado. É claro que não pode modificar ela, o corpo dela. Eventualmente, ela vai ter alguma vermelhidão quando tiver alguma situação de estresse, de angústia, de ansiedade, etc. Mas uma vez resolvida a causa, consequentemente, a probabilidade é que haja uma muito menor repercussão das consequências, que é de fato o que ocorreu, e essa pessoa passou a ter uma vida normal. E quando ela ficava nervosa, ela ficava vermelha. E isso é algo normal.
principalmente quando essa pessoa tem uma tendência aí intensa a converter. Você sabia que existem essas pessoas? Agora você consegue entender por que algumas pessoas ficam ruborizadas e às vezes muito ruborizadas, e elas não têm controle sobre isso. E também tem outras situações. E eu vou te dar um outro exemplo para te ajudar a entender como o seu corpo reage aí às suas emoções. Vamos ao caso dessa pessoa. E essa mulher, com 50 anos de idade, desde a infância, ela apresentava aí uma característica, uma tendência à urticária. Urticária é um processo de coceira na pele, vermelhidão muito grande. E no caso dela, deixava muitas manchas. Manchas causadas por não se sabe o que. A vida inteira ela foi tratada como portadora de dermatite atópica, alérgica a várias situações e nada se provou eficiente. Nem medicação, nem comportamento, nada. O curioso é que depois que ela se casou, as coisas pioraram bastante e foram piorando nos 15, 20 anos que ela estava ali casada com uma determinada pessoa. E ao olhar as pernas dela, a canela, a batata da perna, a parte do braço, mão, ficava muito marcado e era muito constrangedor, porque essa vermelhidão deixava essas manchas que escureciam muito rapidamente. E por ela ter muita melanina no corpo, ficava escuro. As palavras que ela dizia eram: as minhas pernas são horríveis, as minhas mãos são manchadas. Então, a ponto dessa pessoa colocar até maquiagem para esconder essas manchas. E, de fato, a autoestima dela era muito abalada e aí vem uma série de situações totalmente desconfortáveis aí para essa pessoa. E a primeira coisa a fazer com essa pessoa é explicar para ela que nós temos a capacidade, em maior grau ou menor grau, de fazer uma conversão somática dos sofrimentos emocionais que nós vivemos. Muitas das alergias de pele são sintomas de profundos problemas emocionais que nós estamos vivendo. E normalmente, uma vez excluídos outras patologias e outras causas e outras origens, uma vez excluído isso, é muito comum fazer a conexão, enxergar uma conexão muito clara entre problemas de pele e pessoas com dificuldades, com desconforto, com o contato ou com a ausência de contato de alguém. Perder o contato abruptamente de alguém que se ama é algo que mexe muito com a nossa pele muitas vezes. Ou ter um contato excessivo com alguém que não se quer ter esse contato. E isso causa desdobramentos terríveis e perduram aí por muitos anos. E ela era casada com uma pessoa, um sujeito que era marinheiro. Como marinheiro, era uma pessoa de um linguajar muito chulo. Sabe aquelas histórias que a gente escuta de marinheiros? Não representa a classe, tá? Eu não estou generalizando, eu estou falando de histórias que a gente vê aí de marinheiros que vivem de porto em porto, mas eu não estou falando que isso é uma regra, tá? Eu estou falando histórias. E ele era essa pior parte dessa história. O que acontecia? Ele tinha muito orgulho de contar para qualquer pessoa a quantidade de prostitutas com que ele se relacionava em todos os portos do mundo. Mas ele não falava isso na surdina, ele não falava isso quando a esposa não estava por perto. Não. Ele fazia questão de contar essas histórias diante da esposa. E você imagina o grau de humilhação, de dor, de sofrimento desta mulher? Só que ela era uma pessoa que tinha uma séria dificuldade de se impor, tinha autoestima muito baixa, tinha muito medo de acabar o casamento para não ficar sozinha, e isso aí já dá tempo para a gente fazer um outro vídeo sobre essa questão de autoestima, pessoas submissas. Mas o que ocorria? Ela vivia com esse homem, que ela denominava como um verdadeiro monstro. E o pior, ela era obrigada por ele a ter relações sexuais com ele. É óbvio, ela era esposa dele. Então ela tinha que ter contato, ela se sentia na obrigação de ter contato com alguém que ela não queria. E isso fazia com que naturalmente ela tivesse ali toda essa irritação na pele. Era o corpo dela reagindo ao que ela não queria. Aquilo irritava ela, aquilo coçava. A pele estava gritando porque o inconsciente dela estava dizendo: isso me agride, isso me machuca, eu não quero isso. E o que acontece é que foi aí iniciado o tratamento, mas antes de tudo foi feita uma pergunta para ela: quando seu marido está viajando e passa meses viajando, a urticária melhora ou piora? E ela falou: sempre melhora. Aí foi perguntado a ela: faz sentido para você que tem uma conexão muito grande
entre a presença dele, o contato dele, ou até mesmo a possibilidade de ele ter contato com você e a urticária? E ela parou para olhar e falou: como é óbvio agora, depois que você me explicou tudo isso. E de fato, é bem óbvio. Então, qual é o tratamento nesse caso? Eu não sei outros tratamentos, mas o tratamento que eu aplico, que nós temos sucesso com as pessoas, é através da TRG, a terapia de reprocessamento generativo. Uma vez feito isso, é processado toda essa história e ela, de fato, conseguiu primeiro se impor, conseguiu realmente se enxergar como mulher e, acima de tudo, dizer não àquilo que ela não gostava. Então, uma vez reprocessado toda essa estrutura de gatilhos e problemas que ela já trazia na infância, problemas com o pai, problemas, enfim, de ter que se subordinar a determinadas coisas, há uma série de fatos. Uma vez que foi reprocessado tudo isso, ela começou então a se reestruturar, começou a se impor, a dizer não aquilo que ela não aceitava, e isso foi melhorando tanto que a urticária passou, concluindo aí o processo de fato, e ela conseguiu aí dizer não tenho mais urticária, e a partir do momento que ela conseguiu desligar-se dessa pessoa, de fato, esse processo de urticária que ela carregava décadas e décadas, simplesmente desapareceu. Por quê? Porque, de fato, tudo aquilo era um sintoma do que ela estava sofrendo, do mundo emocional. Ou seja, o nosso corpo converte em sintomas físicos aquilo que ele não está suportando mais. Faz sentido para você? Isso é uma informação. Anos depois, até mesmo as manchas dessas pessoas começam a clarear mais, a melhorar. Porque incentivou, né, essa pessoa a fazer tratamento específico, porque essa pessoa começa a ver possibilidades muito melhores. Agora você já sabe que o seu corpo pode converter em maior ou menor grau os sofrimentos emocionais que você esteja passando ou que você tenha carregado até hoje, trazido aí ao longo da sua vida. Faz sentido para você? Eu espero que tenha sido bastante útil. Espero que você continue aqui me seguindo. O meu objetivo é trazer bastante informação para vocês, para esclarecer de forma simples, descomplicada, como funciona aí o seu mundo emocional, para que as pessoas possam aí procurar ajuda, tratamento para resolver esses problemas. Eu quero agradecer ao professor Jair Soares. Essas histórias eu trouxe porque elas foram bem elaboradas e conseguem trazer uma ampla visão para vocês de como o nosso subconsciente, nosso inconsciente funciona, como as nossas emoções elas são traduzidas no nosso corpo e como você pode fazer para solucionar esses problemas. Um beijo e até o próximo vídeo.